Pronto. Bom, então a gente parou, né? Estava explicando aqui um pouquinho sobre o psicodrama, que é uma das influências da terapia institucional. Então, antes aqui de iniciar a gravação, estava respondendo a pergunta da Adriana, né? Dessa diferença entre psicologia, entre terapia institucional e análise institucional. Uma coisa, apesar do nome ser parecido, elas não têm uma ligação direta. A análise institucional é uma área da psicologia que também se propõe a intervir em instituições, né, para além da intervenção clínica, mas não é sobre isso que a gente discute quando fala de terapia institucional. Essa daqui tem a base na psicanálise, com influência da teoria dos sistemas e da comunicação e das técnicas do psicodrama. Beleza? Bom, para fazer, então, né, para que a gente consiga de fato realizar essa terapia institucional, primeira coisa, nós precisamos que todos os setores da instituição sejam envolvidos na nossa análise. No texto eles dizem que não podem existir áreas tabus. Então não pode existir uma área que a gente não possa intervir, né? Aquela que a gente não pode tocar, não pode saber, não pode investigar. Todos os setores precisam fazer parte da nossa análise. Isso é fácil? Não, porque as instituições normalmente têm áreas tabus, né, ou têm ali alguns pontos que não estão dispostas a mexerem. Mesmo que a própria instituição que nos convide, né, para fazer essa intervenção, ainda assim, nem sempre existe essa disposição, né, para poder investigar todas as áreas. Imagina numa empresa, né, imagina quando nós somos contratados, por exemplo, enquanto psicólogos, né, para fazer um projeto. Né? Então, nós não somos funcionários daquela empresa, né? Eles contratam porque eles estão ali com alguma demanda, algum problema institucional, e aí nos chamam para a gente fazer a nossa intervenção. Quem nos chama normalmente são os chefes, né? Os donos da empresa, enfim, quem está à frente aí nesses processos. Quando isso acontece, na maioria das vezes, o que os nossos contratantes esperam é que a gente trabalhe com os funcionários, né? Com os seus subordinados, porque obviamente eles acreditam que o problema tá ali, né? Tá no outro. E aí imagina, a gente chega então dentro dessa empresa, né? Dentro dessa instituição, e nós precisamos envolver esses chefes, né? Esses donos também na nossa intervenção. Ou seja, não pode existir uma área tabu, né? Tudo precisa ser analisado e todo mundo precisa fazer parte dessa intervenção. Os chefes estão afim? Na maioria das vezes, não. Então, nós temos aí alguns desafios na hora de fato, né, conseguir envolver todas essas pessoas. Isso depende de uma série de questões, mas principalmente da nossa habilidade de explicar o nosso projeto, né, explicar a nossa intervenção, explicar os nossos objetivos, explicar o porquê é importante a participação de todo mundo. Então, depende aí de uma confiança, né, um conhecimento grande daquilo que nós estamos fazendo, mas depende também de uma capacidade de comunicação, de conseguir se comunicar de uma forma que as pessoas de fato vão entender, né, o que nós estamos propondo. Beleza? Até aí? Bom, e aí eles trazem então no texto um exemplo de uma intervenção dentro de uma instituição, que nesse caso foi uma escola. Qual é o primeiro passo? Avaliação diagnóstica. Como é que eles fizeram essa avaliação? Através de reuniões. Então, eles explicam quais são as reuniões que foram feitas para chegar a esse diagnóstico, né, daquela patologia básica, né, da maior demanda dentro daquela instituição. E aí eles falam todas as reuniões que eles fizeram, que foi um bocado. Né? Então, começa lá da reunião com o Conselho Superior Deliberativo e Conselho Fiscal, que seriam
os donos, né? Lá quem está na maior hierarquia de poder dentro da escola. Passa aí por uma reunião entre os diretores e vice-diretores, reunião com médico, dentista, auxiliares de enfermagem, orientador educacional, estagiários, psicóloga, reunião com os 2 coordenadores pedagógicos, reunião com os representantes do corpo docente, né? Então os representantes de turma, né? Representantes dos alunos, reunião, quer dizer, representantes dos professores, né? Docente. Reunião com os alunos e os responsáveis, né? Então a família aí envolvida também. Reunião com os responsáveis pela biblioteca, museu, laboratório, mordomo geral, pessoal de secretaria, porteiros, pessoal de copa e cozinha, serventes, jardineiros, encarregados de reparo. Ou seja, reunião com todos os setores daquela instituição, tá? Desde dos setores executivos, né, até os setores de serviços, passando então pelos professores, chegando até os jardineiros, os porteiros, porque todas essas pessoas são importantes para que a gente consiga, de fato, realizar esse diagnóstico. Então, o que nós queremos, nesse primeiro momento, é ouvir todos os lados, digamos assim. Nós queremos todas as impressões sobre aquela instituição, que podem, inclusive, ser incompatíveis. Talvez a percepção que a diretora tenha pode ser bem diferente da percepção que o porteiro tem. Então, nós precisamos fazer essa análise geral, né? Para isso, envolvemos todo mundo. Aqui eles dizem ainda que fizeram reuniões entre os diferentes segmentos. Então, tem essas 9, né, dentro dos mesmos segmentos, e depois eles fizeram também reunião entre os segmentos. Então, reunião com professores e diretores, vice-diretores, né, envolvendo aí mais de um segmento. Óbvio que, dependendo do tamanho da instituição, né, quanto maior for a instituição, mais difícil da gente conseguir envolver todo mundo nesse primeiro momento. Imagina uma instituição com 2.000 pessoas. Provavelmente nós não vamos conseguir fazer reunião com todo mundo, né, com todos os membros estruturais. Como é que nós resolvemos isso? Fazendo reunião com representantes. Então a gente pede ali, né, ou retira daquele grupo pelo menos um representante de cada setor, para que a gente possa ter essa análise mais geral. Né? Mas aí tem outras questões da escolha desse representante, né? Que precisa ser, de fato, uma pessoa que vai falar em nome desse grupo, e não só das suas próprias questões. Assim como funciona com representante de turma, né? Quando os representantes têm a reunião com a coordenação, né, com o Marcelo, a ideia é que eles levem as questões da turma, né, e não as questões pessoais. Então, é como se fosse um porta-voz, né? Nós podemos trabalhar com essa ideia dentro da nossa intervenção também, nesse momento do diagnóstico. Então, o que está dizendo aqui, né? Quando a instituição é de grande porte, normalmente não conseguimos avaliar todas essas inter-relações. Então, nós agrupamos os representantes de cada setor para a realização do que eles chamam de estudo das ordenadas institucionais. Depois disso, nós complementamos as lacunas, né, que podem ficar. Ainda não, só no final da aula. Nós complementamos as lacunas que podem ficar através do que eles chamam de estudo das abscissas institucionais. Então, esses espaços aí, né? Como é que isso é feito? Na avaliação do interrelacionamento dentro de um determinado setor ou área. Tá? Então, para instituições de grande porte, nós primeiro analisamos a relação entre setores, através dos representantes, e depois, com um pouco mais de calma, né, com um pouco mais de tempo, nós vamos analisando as relações dentro de um determinado setor ou área. E aí cabem vários métodos, né? Cabe análise de discurso, como a Adriana disse lá no primeiro momento, cabe observação,
Cabe análise estatística através de questionários ou de dados da própria instituição. Tem diversas formas da gente conseguir chegar a essas respostas. Beleza? Já se nós estivermos trabalhando com instituições médias e pequenas, ou seja, instituições com menos de 100 membros estruturais, lembrando que para essa conta não entram os clientes, tá? São só os membros estruturais. Então, uma escola, por exemplo, né, dificilmente nós vamos ter mais de 100 profissionais. Né? Então, normalmente é uma instituição aí média ou pequena. Como é que nós faríamos, então, nesse caso? Nós usamos, em algumas vezes, os chamados coterapeutas, dependendo da área que nós estivermos intervindo. Para que servem os coterapeutas? Para quando nós vamos intervir em uma área em que nós não temos o conhecimento técnico sobre aquele campo de atuação. Então, eles dizem no texto assim, quando não possuímos conhecimento sobre a estrutura de funcionamento da instituição, é importante contar com a presença de assessorias técnicas especializadas. Então, sei lá, vou fazer essa intervenção numa empresa, uma indústria de engenharia, e aí eu não faço a mínima ideia de como se estrutura, né, esse tipo de instituição. Ou seja, eu poderia usar um coterapeuta, que nada mais é do que uma pessoa que possui conhecimento sobre aquela área. Então, eu convido alguém para fazer parte da minha equipe, né, para propor junto comigo essa intervenção, porque nós precisamos desse conhecimento da estruturação, né, das características de cada tipo de instituição. O único detalhe aí é que esse coterapeuta ele não pode nem ser funcionário, né, dessa instituição, ele não pode ter nenhum vínculo empregatício, nem ter tido. Então, ele não pode ser atualmente funcionário, mas também não pode ter sido funcionário em algum momento. Me perguntar isso, né, Adriano? Por que ele não pode? Porque quem está de dentro, ou já esteve em algum momento, obviamente tem a sua visão influenciada, né, contaminada. Já que a gente parte desse pressuposto, né, de que não existe neutralidade, que é impossível alcançar neutralidade nessas relações, então mesmo que essa pessoa já tenha trabalhado nessa empresa há 10 anos atrás, ainda assim, né, ela esteve dentro. Então ela teve uma visão do que é ser funcionário dessa empresa, o que pode enviesar, né, a análise dela nesse momento atual. Então, esse é o único porém. Tem que ser alguém que não trabalhou, nem esteja trabalhando dentro daquela instituição, certo? Na escola, né, às vezes pode ser uma pedagoga que vai nos ajudar, vai ser nossa coterapeuta. No hospital, algum profissional, né, da área de saúde, enfermeiro, médico, enfim, depende muito aí das características de cada uma da nossa intervenção. Muitas vezes, aqui pensando em equipe multidisciplinar, em atuação dentro do Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, normalmente nossos coterapeutas são assistentes sociais, que trazem, então, uma outra visão, né, ainda que próxima da psicologia, mas por um viés um pouco diferente. Então, é legal quando a gente atua nessas equipes, né? Porque nós já temos ali vários coterapeutas para participar junto com a gente dessa intervenção. Beleza? Bom, questões. Quais são as dificuldades que nós podemos encontrar? A primeira é o despreparo técnico. Nós já discutimos sobre isso lá na aula com as convidadas, né, que falaram um pouco dessa dificuldade, principalmente com relação à equipe, né? Então, nós temos equipes muitas vezes despreparadas e temos muitos psicólogos e psicólogas também despreparados para
lidar, né, com uma intervenção institucional. Então, esse seria o primeiro grande ponto, né, a primeira grande dificuldade que nós encontramos dentro das nossas intervenções. Uma forma da gente tentar lidar com essa questão, pensando que esse despreparo... Pode falar, João. Chega aí, vou só terminar aqui a frase, né? Pensando que esse despreparo pode também ser da própria equipe. Tá? Então, nós pensamos aí em despreparo da nossa equipe, né? Equipe de saúde, equipe de assistência que vai pensar em intervenção, mas a gente precisa entender que existe um despreparo também desse grupo que nós vamos intervir. Principalmente aqui se nós estamos trabalhando dentro de uma instituição que tem vínculo empregatício. Tá? Então, aí a gente vai lidar com uma série de questões daquele próprio grupo. Por que não fazer uso dos coterapeutas em instituição de grande porte? Podemos fazer também. Podemos sim. Não é proibido, não. Beleza? Se a gente precisar, né, podemos fazer tanto nas de grande porte quanto nas de médio e pequeno porte. Como também não é obrigatório ter um coterapeuta nas de pequeno e médio porte. Acho que aqui é só uma diferenciação que o texto faz. Né? Que normalmente a gente faz o uso de coterapeuta nas de médio e pequeno porte, porque nós temos essa possibilidade, né, de fazer as reuniões entre todas as pessoas. Já nas de grande porte, como a gente normalmente não consegue envolver todo mundo nessa reunião, então o nosso caminho é outro, né? E aí envolve tempo, né? Envolve um nível de aprofundamento que nós vamos ter. Então, muitas vezes, mais por uma questão de tempo mesmo, nós não usamos nas instituições de grande porte. Beleza? Rafaela está falando que já trabalhou em algumas empresas, as maiores dificuldades da equipe técnica era com as lideranças. De fato, a maioria dos relatos, né, que a gente encontra é de como que essa liderança adoece os demais funcionários. Então, esse despreparo técnico, né, pessoas que não foram preparadas para ocupar essa posição de liderança, podem causar um grande adoecimento institucional. Muitas vezes a questão não é nem o trabalho que as pessoas fazem, né, e sim a forma como são lideradas. A resistência é muito grande. Sim, disse lá atrás, né? Esse é um dos nossos grandes desafios, porque normalmente quem nos contrata é a liderança, né? E aí virar para essa liderança e apontar que eles também precisam se movimentar, né? Precisam promover ali algum tipo de mudança, é algo que nem sempre vai ser muito bem acolhido. Então a gente precisa saber direitinho como dizer, né? E o que dizer para que de fato isso aconteça. Tainá está dizendo até porque às vezes não é uma liderança, né? É chefia, que é diferente. Chefia é quem manda. Então vai lá e diz, faz assim, e aí isso pode, de fato, causar um adoecimento. Por quê? É rígido, né? Aquela estereotipação que a gente estava falando lá no começo, vai gerar, de fato, esse adoecimento dentro da instituição. Então, se a gente tem ali posições rígidas, fixas, as coisas não circulam dentro das instituições, nós vamos encontrar alguns problemas. É o que esse slide vem falando aqui embaixo, né? Que existe aí uma proposta para movimentar um pouco essas questões, que eles chamam de circularidade da patologia institucional. Ou seja, a ideia é que a gente faça com que o problema, né, a demanda, circule entre os diferentes setores dentro de uma instituição. Ou pensando em grupos menores, né, entre as diferentes pessoas que compõem aquele grupo. E eles chamam isso de fenômeno da batata quente. Então, eles dizem assim, quanto mais a batata quente circular entre os setores da instituição, melhores as perspectivas quanto ao nível de saúde mental.
Exemplo, tem um problema a ser resolvido, né? Essa instituição tem lá uma questão. E aí, essa questão chega através da liderança. Se a liderança toma essa questão para ela, né, e não compartilha, então ela está ali com essa batata quente na mão. O que vai acontecer em algum momento? Ela vai se queimar. Eles dizem assim, né, se não podemos esfriar a batata por possuir ela a propriedade de reaquecer, ou seja, ela nunca esfria, né, ela está sempre se aquecendo, tornamos menores as chances de queimadura ao seu contato pela aceleração de sua passagem de mão em mão. Então, a ideia é que a gente consiga fazer com que esse problema circule para que todos os setores ou todas as pessoas tenham a possibilidade de tentar resolver, né, de dar ali alguma opinião, alguma sugestão para a resolução desse problema. Com isso, nós trabalhamos empoderamento, nós trabalhamos autonomia, nós trabalhamos autoestima, porque as pessoas se sentem úteis, né, quando elas são chamadas a responder alguma questão. Por outro lado, se todos os problemas, né, se todas as batatas quentes ficam na mão de um único setor ou de uma única pessoa, então essa pessoa detém o poder, né, porque por mais que problema seja algo ruim, né, quem está ali nessa posição de responder a todos os problemas detém uma certa quantidade de poder, e faz então com que se mantenham aquelas hierarquias, né, aquela rigidez em termos de poder, que é o contrário do que nós pretendemos com a nossa intervenção. Lá no começo do primeiro momento de aula, nós estávamos discutindo sobre isso, né, a necessidade de fazer com que esse poder circule dentro das instituições. Então, circular o problema é também uma forma de circular poder. O que também não é simples, né? Porque aí depende desse convencimento, né, digamos assim, por parte da liderança, de que os demais setores têm capacidade para resolver. Então, depende aí de se desfazer um pouco, né, dessa posição de poder para deixar que outras pessoas possam ocupá-la também. Então, isso é diferente, isso é difícil, tanto a nível institucional, quando a gente trabalha questões de mercado de trabalho, mas isso também é complicado quando não existe essa relação. Tá? Então, mesmo em instituições que não visam lucro, nós vamos encontrar essas questões também. Ou nos nossos próprios grupos, né? Na nossa própria vida, uma análise que nós podemos fazer também. Enquanto que é difícil, né, muitas vezes, abrir mão do poder. Todo mundo quer, né? Nós vemos uma sociedade que busca o poder. Então, dividir esse poder não é algo que nós estamos acostumados. Tem todo um processo, né, para que isso de fato aconteça. Como é que eu convenço as pessoas a isso? Preciso explicar o porquê que eu estou propondo. Qual é o motivo? Preciso saber dizer tudo isso aqui que nós estamos discutindo para que a gente tenha uma chance maior de que isso aconteça. É certo, eles vão topar todas as vezes? Não, nem sempre. Mas aí já é uma outra questão, né? Não tem muito que a gente possa fazer caso a instituição não tope a nossa intervenção. Aí entra uma questão ética, né? Que é complicada, assim, que nós precisamos discutir também. Uma coisa é propor a nossa intervenção com base nos nossos referenciais teóricos, sabendo o que nós estamos fazendo, né? Cumprindo ali todos os nossos parâmetros éticos. Já sabemos que não é fácil propor uma intervenção psicossocial. Nenhum dos tipos de intervenção que nós discutimos aqui na disciplina é fácil. Todos têm uma série de desafios. Quando nós atuamos no serviço público, beleza, né? Tem desafio, mas você está ali, você tem a sua estabilidade, você já está recebendo o seu salário, né?
Quando nós atuamos pela via de projeto, por exemplo, né, quando pega esse exemplo aqui de ser chamado a alguma instituição para fazer essa intervenção, isso envolve uma questão financeira. Então, se os líderes, né, não toparem a nossa intervenção, eles não vão nos pagar, né, eles não vão nos contratar. Posso abrir mão dos parâmetros éticos por conta disso? Obviamente não. Então, não dá para eu fazer uma intervenção sem trabalhar com a liderança. Por quê? Porque não vai ter efeito. Nós não vamos conseguir atingir os resultados propostos, os objetivos propostos. Então, de nada adianta eu ir lá e fazer essa intervenção com os funcionários se o problema estiver na liderança. É tipo enxugar gelo. Né? Eu vou perder meu tempo e vou agir de uma forma um tanto quanto contrária, né, aos nossos preceitos éticos. Então, o melhor caminho aqui seria a junção desses dois mundos. A gente conseguir explicar, né, vender o nosso projeto, digamos assim, receber por ele, né, mas conseguindo manter os nossos preceitos éticos. Por isso que eu disse que envolve um bocado de capacidade de comunicação também, né? Para quem for trabalhar com projetos especificamente. Isso se aplica a várias áreas da psicologia, porque a gente está discutindo aqui na psicologia social, na social comunitária, mas nós podemos pensar projetos de intervenção para toda e qualquer área, para psicologia escolar, por exemplo. A gente pode fazer um projeto, ir até as escolas e apresentar. Então, olha, tem um projeto aqui para trabalhar o bullying na escola. Eu vou lá, bato nas portas, escola particular, né? Que são as que podem pagar pelos projetos. Vou lá, bato na porta e apresento meu projeto. Ó, meu projeto é esse aqui, tantos dias de intervenção, trabalhando esse ponto, e o valor é R$ 1.000. E aí, tá afim de me contratar? Vou chegar nesses objetivos aqui. Então, a gente precisa saber vender esses projetos, né? Caso alguém aí tenha interesse de trabalhar dessa forma. Que é uma possibilidade legal, autônoma, né? De trabalho. Beleza? Tá aí? Deu para entender esse fenômeno da batata quente, essa ideia da circularidade, de passar esse problema entre os setores? Tudo certo? Muita metáfora, né, Felipe? Mas metáfora é bom para entender. Tranquilo, né? Então, tá bom. Então, bom, como eu já disse, né, esse mesmo raciocínio serve à análise das relações de poder. Então, uma vez que a gente vai passando o problema, nós vamos passando o poder também. Então, a rotatividade do poder é sinônimo de saúde institucional. Se esse poder circula entre a instituição, provavelmente teremos ali uma instituição saudável, ou pelo menos mais saudável do que ela seria caso esse poder ficasse rígido, né, retido em um único setor ou uma única pessoa. Ok, até aqui? Tudo certo? Daqui para frente a gente já vai entrar no outro texto, capítulo 37. Alguma dúvida com relação a essa discussão da terapia institucional? Diz aí, gente. Diz se tá ok ou se tá tudo certo. Puxa aí, João. Beleza. Opa, alguém abriu o microfone aí? Acho que não ter sido sem querer.
Karina está perguntando se precisa ser formado para ter projetos em escola. Depende. Para fazer um projeto, como é que eu vou dizer? Tem que baixar o time do celular? Não sei, Renzo. Não sei como funciona isso, não. Qual é a questão, Karina? Você pode até apresentar um projeto numa escola, você só não pode se identificar enquanto psicóloga. Então, trabalhar questões da psicologia é algo em que você poderia ser, como fala? Acusada como o exercício legal da profissão, né? Se você faz isso antes de se formar, principalmente se isso envolve grana, né? Se você está vendendo esse projeto. Mas você poderia fazer isso caso tenha alguma supervisão, que é o que a gente faz nos estágios. Então, vocês vão, enquanto estudantes de psicologia, mas só podem atuar se tiver, pelo menos, uma psicóloga ou um psicólogo formado presente naquela instituição. Então, quando nós vamos para os campos de estágio, por exemplo, os professores vão junto, né? Porque nas escolas, na grande maioria, nós não temos psicólogos, né? Mesmo se tivesse, nós iríamos juntos, porque a proposta da FAES é essa, né? Que é bem diferente de outras instituições. Mas a gente não pode ter essa atuação que envolva os parâmetros da psicologia se não tiver ali uma pessoa formada para supervisionar, né, para lidar com qualquer coisa que possa acontecer durante aquela instituição, que é tudo muito, durante aquela intervenção, né, que é tudo muito imprevisível, né, então pode surgir ali algum tema que vocês não estão preparados ainda para lidar, por exemplo, ainda não discutiram, então nós não podemos correr esse risco, né, mas vamos supor que você quer fazer um projeto, sei lá, sobre outra coisa na escola, né? Não quer se identificar enquanto psicóloga e não vai trabalhar com questões da psicologia. Então, você pode. Supor que você tem uma outra formação, né? E aí você está afim de fazer uma intervenção na escola. Você pode, né? Ô, Laís, Diga, João. consegui encontrar aqui. Isso aí. Exatamente sobre isso que você está comentando agora. Tem um parágrafo lá, deixa eu ler ele que eu explico minha dúvida. Tá. Quando se propõe a troca de ditadura da aristocracia pela ditadura da burguesia ou dessa pela ditadura do proletariado, penso que está fundamentalmente propondo a concentração de poder em outras mãos e não na sua rotatividade, razão pela qual o modelo proposto acaba por adoecer dos mesmos males do modelo que quer substituir. Aí eu queria pedir para você falar um pouquinho para isso, porque foi tipo exatamente o exemplo que me veio na cabeça. Trazendo um pouquinho aqui para a realidade brasileira, eu pensei na República do Café com Leite. E Uhum. por que que isso seria diferente da proposta de trazer rotatividade de poder? Uhum. Tá, vamos lá. Se a gente, vou pegar seu exemplo então, né? Vou retomar minhas aulas de história, que tem um tempo. República do Café com Leite, a gente tinha ali uma rotatividade entre dois estados, né? Minas e São Paulo. Me corrija aí se eu estiver errada, porque a história não é lá meu forte. Mas acho que era isso, né? Minas e São Paulo. O que não quer dizer que existe uma rotatividade, de fato, né? Porque não é exatamente essa a questão. Se a gente traz para pensar política, né, política partidária do nosso país, a rotatividade de poder não quer dizer em um ano eleger o PT e no outro eleger o PSDB. Né? Não é isso, porque dessa forma o poder de fato ele continua concentrado. Né? Então, pensar a rotatividade de poder é pensar em dar poder a todos os setores da sociedade, né? Não só aos políticos, ou não só aos produtores de café, né? Lá na época do café com leite. É dar poder a todo mundo. Beleza? Não sei se é exatamente isso que você estava tentando perguntar.
É tipo isso. Pensando um pouco mais para visão institucional, então, tipo, Uhum. só para ver se fica mais claro para mim. Poder estar concentrado na mão igual comentaram, da chefia. Uhum. A proposta é difundir em todos os outros Uhum. setores, não concentrar em outro especificamente. É isso aí. A Então, ideia é circular. mais ou menos seguindo esse outro exemplo aí que eu trouxe, você consegue fazer uma relação de como que seria um modelo mais interessante do que esse? Mais interessante do que o quê? Entendi. Do que simples rotatividade, por exemplo, PT, PSDB ou Minas, São Uhum. Paulo? Tá. Pegar o que a gente está discutindo para a instituição e aplicar à sociedade mais ampla, é isso? Por favor? Tá, vou tentar. É, Vamos lá. Como é que a gente poderia fazer isso, né, dividindo aí para pensar a sociedade mais ampla? Provavelmente para isso a gente precisaria de uma nova forma de organização social, né? Que, que envolve aí todo o processo democrático, né? Então, se nós queremos que esse setor circule, nós precisaríamos de representantes de todos os setores. Então, eu precisaria lá na minha lista de deputados de ter pessoas que representam todos os setores da sociedade. O que, obviamente, não é possível, né? Tem vários fatores aí, né? Desde a quantidade de deputados, não dá para ter representantes de todos os setores, mas principalmente por conta do poder que já perpassa a nossa sociedade, né? Então, normalmente, quem ocupa esses lugares são pessoas que já detêm uma série de privilégios. Normalmente são homens brancos de meia idade, com uma escolaridade alta, ricos ou classe média alta. Né? Então, nós temos aí uma retenção de poder mesmo dentro de um sistema democrático. Né? Então, eu estou pensando nisso agora, tá, João? Por conta dessa pergunta que você me fez. Mas fico pensando assim, qual seria a forma de tentar resolver essa situação sem mudar o sistema, tendo representantes de diversas áreas. Beleza? Mas acho que essa é uma discussão que, assim, se estende, né? Dá para pensar em muita coisa aí quando a gente vai olhar no macro, né? Sai das instituições pensadas enquanto empresas ou locais. Se a gente pensa no macro enquanto política pública, por exemplo, é uma discussão que dá para se estender um semestre inteiro. Beleza? Infelizmente, não temos tempo para ela nesse momento, mas eu acho que a gente pode retomar em algum outro momento. Ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Opa. Então, vamos entrar aqui na discussão do capítulo 37. Tá? Então, esse que a gente discutiu era o 35, a gente pula o 36, né, e chega aqui no 37, que trata de um tema parecido, mas que não é a mesma coisa. Então, o capítulo 35, nós estávamos discutindo a terapia institucional. Então, a instituição enquanto paciente, né, o trabalho com toda essa instituição. Aqui no capítulo 37, nós vamos discutir o atendimento a grupos dentro das instituições. Então, é legal discutir os dois na mesma aula, porque são duas possibilidades de intervenção quando nós pensamos nos nossos estágios ou mesmo na nossa prática profissional. Nós podemos tanto atuar com a instituição inteira enquanto paciente, mas na maioria das vezes nós trabalhamos com grupos dentro dessas instituições. Beleza? Então a gente vai discutir agora como é que é esse trabalho com grupos nas instituições. Primeira coisa que o texto traz é um conceito que nós também já vimos, né? O conceito de atitude, que de vez em quando, de vez em sempre, né, retorna aí quando a gente vai discutir intervenção. Por quê? Intervenção está associada à mudança. Né? Nosso objetivo é sempre a mudança. Para que a gente tenha essa mudança, nós precisamos retomar o conceito de atitude. Né? Então, lá no texto eles dizem assim:
O adulto aprende somente aquilo que deseja e está quer dizer, o adulto aprende somente aquilo que deseja e está disposto a conhecer e revisar dentro de suas ideias pré-concebidas sobre o tema, tanto no plano intelectual quanto no afetivo. Então, aquela ideia de que a gente só vê o que quer, só escuta o que quer, né? Nós só aprendemos o que nós desejamos, o que nós estamos dispostos a revisar, que já é uma questão, né? Que traz aí mais um desafio para nós. E eles continuam dizendo, então, que a atitude traz a necessidade de juntar essas partes, aprender conhecimentos e rever comportamentos. Então, destrinchando um pouco essa citação, né? Nós vamos trabalhar com mudanças. A gente quer promover, né, alguma mudança aqui, no caso, nos grupos dentro dessas instituições. Só que o que o texto está nos dizendo é que nós só aprendemos se existir uma disposição para isso, ou seja, se eu tiver realmente afim de mudar, se eu tiver realmente disposta a rever alguma coisa. E aí, quando a gente junta isso com o conceito de atitude, então essa revisão ela pode ser tanto no nível cognitivo, quanto no nível afetivo e comportamental. Lembram os três parâmetros lá, né? As três dimensões da atitude. Só que, uma vez que eu entendo que as pessoas só escutam o que elas querem, por exemplo, como que eu vou causar uma mudança no nível cognitivo, por exemplo, se as pessoas só aprendem, só escutam o que elas querem? Como que eu faço, né? Qual é o caminho possível para, de fato, promover essa mudança? Então, nós temos aí um desafio dos grandes, tá? Um desafio que a gente encontra, acho também em qualquer área da psicologia. É um desafio que nós, professores, encontramos bastante também no nosso cotidiano, né? Na nossa prática profissional. Por exemplo, eu vou falar um exemplo meu, né? Eu dou a optativa de sexualidade. É uma disciplina que toca em vários temas polêmicos, né? Polêmicos para algumas pessoas, né? Que vai falar de homossexualidade, de transexualidade, de disfunções sexuais, de perversões, né? De uma série de questões tabus na nossa sociedade. O que eu vejo acontecer muitas vezes durante essa disciplina? É como se algumas pessoas fechassem o ouvido, assim, de alguma forma. Ainda que não seja assim com a mão, né? Mas como se não quisessem, de fato, ouvir sobre aquilo. Por quê? Porque não estão afim, não estão dispostos a revisar suas ideias pré-concebidas. Então, nós nos constituímos, né? Nós discutimos isso lá em Social 2 também, essa dificuldade da mudança, né? Porque nós nos constituímos com base em uma série de crenças. Quando vem uma nova informação que coloca aquela minha crença em risco, para que eu leve essa nova informação em consideração, eu vou precisar rever a minha crença. Pode ser que eu faça essa revisão e fale, quer saber? Eu continuo com a minha crença. Mas corre o risco de, ao fazer essa revisão, nós mudarmos de crença, né? Mudarmos de ideia. Deixarmos de ser preconceituosos, por exemplo, né? Mas nem sempre é algo que a gente está disposto a fazer, porque aí isso envolve a mudança de identidade, que pode fazer com que eu não me sinta mais confortável nos meus grupos, né? Pode colocar um monte de coisa em questão. E aí, nós vamos trabalhar com mudança, a gente precisa que isso aconteça. A gente precisa que as pessoas estejam dispostas a trabalharem ali alguma questão. Pensando na intervenção na escola para trabalhar bullying, eu preciso que a turma, né, os alunos que compõem aquela turma, estejam dispostos a revisar as ideias preconcebidas que eles têm com relação a alguma pessoa, com relação a algum estereótipo, com relação a alguma identidade, né?
E aí, o que fazer nesses casos? É possível criar essa disposição, criar essa motivação? Isso junta com outros conceitos, né? Que vocês provavelmente já discutiram de outras disciplinas também. E aí, motivação é intrínseco ou dá para a gente, de alguma forma, provocar motivação? São perguntas que nós precisamos fazer quando pensamos em intervenção. Para nossa sorte, digamos assim, a resposta é sim, é possível. É possível tentar movimentar tudo isso. Como? Principalmente através dos afetos. Então, se nós conseguimos tocar nos afetos, né, assim como a teoria das atitudes já discute há algum tempo, se nós conseguimos de alguma forma tocar nesses afetos, então isso mobiliza um pouco mais as pessoas, né, os grupos, para engajarem nessas discussões mais teóricas, né, cognitivas, sobre os pontos que nós vamos abordar. Então é por esse motivo que eu digo algumas vezes para vocês que palestra nem sempre é algo que funciona. Na verdade, na maioria das vezes, não funciona. Porque palestra só vai chegar em quem está disposto a ouvir. Normalmente, quem está disposto a ouvir não precisa da nossa intervenção. Quem está disposto a ouvir, né, já lidou com essas questões, assim. Às vezes parece, né, com palestra, com esses eventos, que a gente está sempre falando para as mesmas pessoas, que não são as pessoas que de fato precisavam ouvir sobre aquilo. Então, não é o método mais indicado, né, digamos assim. Tá concordando aí, né, Renzo? Eu não entendo muito bem essa gíria, não, mas acho que é algo bom, né? A gente vê isso acontecer dentro da própria faculdade, né, nos eventos, por exemplo. Então, a gente tem um evento que vai discutir racismo. Quem são as pessoas que vão? As pessoas que não são racistas, ou as que fazem o esforço para não serem racistas, né? As que se preocupam com esse tema. As pessoas que, não sei se existem, né? Espero que não, mas que afirmam ser racistas, ou as pessoas que acham que isso é mimimi, né? É bobeira, para que discutir isso? Normalmente são as pessoas que não vão estar presentes numa palestra. Pior que tem, né? Aí que tá o quê, Felipe? Diz aí pra gente. Enfim, a questão aqui seria a gente arrumar um outro caminho, né? Um caminho que passe aí pelo afeto. Debater com o convertido. Como assim? Entendi. Debater com quem não está a fim de mudar de ideia, é isso? Não está a fim de rever as crenças. Falar com quem. Falar com quem já concorda com a gente, na maioria das vezes é perda de tempo, né? Não faz muito sentido. A não ser quando a gente trabalha com a lógica de empoderar esse grupo, o que é o que nós fazemos a maioria das vezes, né? Nas palestras, nas formações, treinamentos. Então, por exemplo, eu que trabalho muito com a área de sexualidade, quando eu vou dar uma palestra ou vou participar de algum evento, eu sei que a maioria das pessoas ali são pessoas que já têm algum tipo de conhecimento sobre aquilo, né? Ou são pessoas LGBTs, pessoas que já trabalham com isso, enfim. Às vezes eu faço essa pergunta, né? Quem é que é hétero? Aí pouquíssimas pessoas levantam a mão. Mas, enfim, o que a gente faz, então, nesses espaços? Tenta empoderar essas pessoas em termos de mais conhecimento. Então, as pessoas querem trabalhar com isso, ou já trabalham, né? E estão a fim de saber mais, de discutir, de trazer outros pontos. Então, não é ficar inventando a roda, né? Não precisa. Nesses casos, não preciso discutir o que é gênero, o que é orientação sexual, as pessoas já sabem. Mas tem várias outras coisas que
podem ser feitas, né, para a gente aproveitar com riqueza, assim, esses momentos. Mas não é essa a nossa proposta na intervenção psicossocial, né? Aqui nós queremos, de fato, provocar mudança, promover mudança. Então, nós precisamos envolver as pessoas que não concordam, né? Então, vamos supor que a gente vai discutir o bullying homofóbico na escola, que acontece muito, né? Que nada mais é do que uma discriminação, né, com relação à orientação sexual. E aí as pessoas que promovem, né, esse bullying são as pessoas que nós precisamos que façam parte da nossa intervenção. Nós não precisamos que façam parte os amigos ou as amigas da pessoa que sofre bullying, né, as pessoas que protegem. Não, a gente precisa das pessoas que promovem o bullying. Mas aí vem a questão: como? Como debater com essas pessoas? Normalmente é um debate que não funciona, porque se elas estão convictas daquilo, então vai ser a gente gritando de um lado e eles gritando do outro. Como se a gente tivesse uma verdade e eles tivessem outra. A gente vê isso acontecendo demais, assim, no nosso dia a dia, né? Então, o debate pode também não ser a melhor estratégia, né? Assim como a palestra não é. Luana está perguntando se eu também não acho que existe um pouco de influência do que o palestrante fala, porque às vezes ele tem uma posição de autoridade. Com certeza, dentro da intervenção isso é um grande problema, porque enquanto palestrante, nós ocupamos uma posição de poder, né? Então isso pode causar um efeito aí contrário daquilo que nós esperamos, porque a gente pretende e precisamos que o diálogo exista, né? Que as pessoas se sintam confortáveis para trazer ali as questões. Então, se eu chego lá na palestra e começo assim, olha, isso é errado, isso pode, isso não pode, quem faz isso é ruim, quem faz isso é mal, quem faz isso vai para o inferno, quem faz isso aqui é bom, quem faz isso aqui vai ser meu amigo. Se eu já chego lá na minha palestra e eu coloco essas coisas, como é que as pessoas vão se sentir confortáveis, à vontade para falar, né? Para trazer ali as questões, né? Óbvio que numa palestra a gente tem um outro objetivo, né? Mas quando a gente pensa em intervenção psicossocial, as pessoas precisam se sentir confortáveis. Então é mais um dos motivos do porquê que a palestra não é tão interessante. A palestra é uma detenção de poder. É o contrário da circulação desse poder, né? O que nós buscamos, na maioria das vezes, na intervenção? Nós queremos ouvir o que esses grupos, né, o que os membros desses grupos têm a nos dizer. Então, não importa tanto o que eu tenho a dizer sobre aquele tema, né? Não importa tanto o que eu tenho a dizer sobre bullying, importa o que aquele grupo tem a dizer sobre isso. Então, por mais que eu tenha o meu conhecimento, eu tenho anos de estudo sobre bullying, né? Eu fiz 5 anos de uma formação em psicologia, o meu conhecimento ele é meu, ele não tem tanta relevância, assim, as pessoas não precisam saber o quanto eu conheço sobre aquilo. Não as pessoas que participam da intervenção, né? As que nos contratam precisam, obviamente. Mas as que participam da intervenção, tipo, aquele não é o nosso lugar de brilhar, né? Não é o nosso palco. Ali o palco é do grupo. Então a gente precisa saber o que esse grupo tem a dizer. E é melhor que eles não saibam o que nós temos a dizer, né? Para que eles se sintam mais confortáveis na hora de expor essas opiniões, né? Essas crenças. Beleza? Ótimo ponto, Luana. Tranquilo, gente? Alguma questão aí com relação a essa postura, né? Tranquilo. Né? Beleza, então vamos embora. Se me deixar, eu fico nessa discussão aqui até amanhã. Bom, e aí então no texto eles dizem assim: quando o macrosistema, no caso a instituição, permite ser trabalhada a fim de rever suas regras e normas de funcionamento explícitas e principalmente as implícitas,
observamos resultados mais profundos e duradouros nos microsistemas, ou seja, os pequenos grupos. Parece óbvio, né? Quando a instituição, que é um macrosistema, se dispõe a repensar as suas normas, a repensar as suas regras, tanto aquelas que são ditas quanto as que não são ditas, nós temos um impacto maior, né, mais profundo e mais duradouro nos grupos que compõem essa instituição. Então, esse é o melhor dos mundos, né? Esse é, assim, seria o perfeito, né? Conseguir trabalhar com a instituição para que ela mude suas regras para impactar os grupos. Sempre nós conseguimos fazer isso? Não. Tá? Por conta dessas questões que vocês mesmos já pontuaram durante a aula, né? Nem sempre a instituição está disposta, nem sempre os líderes estão afim, nem sempre é possível mudar todas essas regras e normas, mas na maioria das vezes é o que adoece. Quando nós pensamos na escola, por exemplo, que é um dos campos onde nós temos estágio, né, onde nós mais temos estágio, dentro de uma escola existe ali uma série de regras e normas, né, que precisam ser seguidas. Então, existem muitos autores da psicologia educacional, escolar, que trabalham com a ideia da escola, né, instituição escola, enquanto o próprio fator de adoecimento. Então, o quanto que esse modelo, né, da escola acaba adoecendo os alunos, que são o microsistema, né, que são os pequenos grupos dentro dessa instituição. Então, existe todo um debate aí, né, por mudanças necessárias nesse modelo escolar. Vai acontecer? Talvez daqui a um tempo, né? Hoje é algo que me parece um pouco distante, assim. Então, existe ali algumas questões que de fato, né, às vezes nem as instituições têm a liberdade para mudar. No caso das instituições públicas, né, essa liberdade não existe. Então, caso alguém aqui trabalhe, né, não sei, já tenha tido algum contato com instituições públicas, pode perceber assim, que o nível de adoecimento, na maioria das vezes, ele é altíssimo. Nas escolas, ele é altíssimo, né? Mas isso se repete em outras instituições públicas também. Por quê? Porque é engessado. Porque o que precisa ser feito vem de cima. E esse de cima não é nem o seu chefe imediato, né? Esse de cima é o presidente da República, por exemplo. É bem de cima, né? Uma pessoa que você não vai ter um contato, assim, não está aberto a rever normas e regras. Então, tem uma série de questões burocráticas que dificultam essas intervenções em alguns contextos. Já se nós falamos de instituições privadas, é um pouco mais simples por esse viés, né? Porque as mudanças são mais possíveis de serem implementadas caso a liderança tope, né, mexer nesses pontos, que também não é sempre que acontece. Mas seria o grande objetivo, né, conseguir levar a instituição a essa reflexão para que o impacto seja sentido de uma forma mais profunda e mais duradoura nos grupos. Então, imagina, se numa escola a gente consegue ali reformular aquilo que adoece os alunos, então todos os alunos serão impactados. Mas se a gente muda ali uma cultura escolar, todos os alunos daquela escola vão vivenciar, né, algum tipo de mudança. É o que de fato seria o melhor, né, que nós podemos esperar, o que de melhor nós podemos esperar da nossa intervenção. Beleza? Até aí? Ela acabou. Bom, então, questões que nós temos esse atendimento a grupos dentro das instituições, né? Já que temos todas essas dificuldades de trabalhar com a instituição como um todo. Primeira coisa, precisamos entender que o grupo, como um todo, ele é envolvido num conflito central. Conflito aqui não... Eita, quem tá passando aí? Conflito aqui não é num sentido de briga,
tá? Não é no sentido de algo negativo, mas sim de manifestações primárias dos desejos e medos dos membros desse grupo. Então, todo e qualquer grupo, tá? Independente do lugar, independente de qual é a característica desse grupo, ele tem ali um conflito central, que às vezes não está tão consciente assim. Na maioria das vezes não está tão consciente assim. Mas existe algo que perpassa esse grupo. É o que a gente chama da dinâmica grupal, né? Existe uma dinâmica grupal, que pode ser saudável ou adoecedora. Então, vocês vão discutir um pouco mais lá em dinâmica de grupo, na disciplina de dinâmica de grupo, mas é importante a gente já frisar isso, para entender que cada grupo tem a sua dinâmica, cada grupo tem o seu conflito, que é ali uma junção, né, das manifestações de desejo e medo dos seus próprios membros, que são potencializadas, né, dentro desses grupos. Quais são os conflitos mais frequentes, né? Questões mais comuns que nós encontramos dentro dos grupos? Questões relativas a referentes à autoridade, então, dificuldades, né, que essas posições de autoridade podem trazer, tanto com relação a se sentir oprimido por conta de uma autoridade que existe ali no grupo, quanto, por outro lado, de se sentir diminuído por não ter essa autoridade. Então, eu posso tanto questionar a autoridade de algum membro desse grupo, quanto também adoecer por sentir que eu não tenho essa autoridade, né? Que eu não tenho essa possibilidade de ocupar esse lugar, que é um lugar de poder, né? Outro conflito super frequente é com relação à liderança. Então, no mesmo sentido, tanto por questionar quem ocupa a posição de liderança, pode ser por querer ocupar a posição de liderança, ou por não querer que essa posição exista, né? Por não compactuar assim, com essa hierarquia, né? Que envolve a autoridade também. Então, eu posso discordar da forma como essa liderança lida com o grupo, por exemplo. Mas pode ser algo que adoece. É o que a gente estava dizendo, né? Quando estava discutindo lá sobre empresas, locais de trabalho. Uma liderança despreparada, uma liderança ruim, pode adoecer toda uma equipe. E nós vemos isso o tempo inteiro. Assim. Quem trabalha com intervenção em instituições de trabalho, sejam elas públicas ou privadas, costuma lidar muito com as questões de liderança e autoridade, né, as duas. Pior ainda quando são as duas juntas, né? O problema é que esse líder é ruim e ainda por cima é autoritário. Aí pronto. É certo, assim, é a receita para ter uma equipe adoecida. Uma receita para ter um grupo adoecido. Outro conflito muito frequente é da própria relação entre os membros. Então, um grupo em que os membros não se dão bem, digamos assim. Dilema ético, cloroquina nos hospitais. Não entendi. Entendi a ligação aí. Se o chefe manda usar cloroquina, é isso? Dilemas éticos. Questões, né, de liderança, questões de autoridade. Pois é. Enfim, a última, então, né, também muito comum, são esses problemas de relação entre os membros, entre as equipes. Nós lidamos bastante com esse nas nossas intervenções nos estágios, né? Então, como normalmente nós trabalhamos com grupos dentro das instituições e não com a instituição como um todo, né? Então, a gente costuma lidar bastante com essas questões. Em escola é o tipo mais comum de conflito que nós intervimos, um conflito ali de relação entre essa turma. Uma questão de bullying, por exemplo, né? Passa aqui por um conflito na relação entre os membros. Uma questão de agressividade, passa por isso também, de violência, né? Óbvio que não envolve só isso, né? Tem uma série de questões aí macro sociais,
presentes nessa discussão. Pode existir também uma questão de liderança e autoridade junto, uma coisa que não exclui a outra. Nós podemos lidar com um grupo que tem conflito nessas 3 áreas e em outras também. Mas essas são as mais comuns. Tranquilo? Na maioria das vezes, como eu disse antes, né, o problema é que os membros do grupo não têm acesso ao conflito de forma consciente. Ou seja, na maioria das vezes, nós conseguimos perceber, nós sentimos que aquele grupo nos adoece, mas nós não conseguimos dizer por quê. A gente sabe que não está fazendo bem, a gente sabe que tem alguma coisa estranha. Às vezes a gente até pensa, putz, eu devia me afastar, né? Eu devia sair desse emprego, eu devia fazer alguma outra coisa. Mas nem sempre é possível, né? Então, na maioria das vezes a gente consegue sentir de alguma forma que é adoecedor, mas não conseguimos apontar o motivo. Não conseguimos ter elaborado, né, de uma forma consciente qual é o grande conflito que adoece esse grupo. Então, isso acontece quando nós fazemos parte, né, quando nós somos membros dos grupos, e isso é o grande ponto, né, a grande questão que nós vamos precisar responder quando nos colocamos enquanto interventores dentro de um grupo. Porque se o grupo não tem isso de forma consciente, quem precisa levar esse grupo à consciência somos nós. Então, o que nós precisamos? Primeiro, saber qual é o conflito desse grupo, né? Analisar. Então, isso está tudo lá no diagnóstico, né? Analisar para chegar a uma resposta sobre qual é o conflito desse grupo. E, a partir daí, trabalhar com o grupo para que o grupo possa chegar à consciência. Como é que é esse chegar à consciência? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, olha, o conflito de vocês é esse, tá bom? De nada, tchau, até a próxima. Não funciona, porque as pessoas só escutam o que elas querem escutar. As pessoas só veem o que elas querem ver. Então, se eu chego lá e jogo na cara, né, e digo é isso, provavelmente as barreiras de proteção, né, desses membros vão fazer com que essa mensagem nem chegue. Então, não adianta fazer isso, né? Acho que nós já discutimos isso em alguns outros momentos também, né? Nem na clínica adianta fazer isso, não funciona. Se na clínica você chega lá e fala, ó, seu problema é esse. Se a pessoa não está pronta para ouvir aquilo, muito provavelmente ela não vai aparecer mais. Ela vai falar que você está doida, ficar dizendo os negócios nada a ver, né? Que não é aquilo, que ela não concorda, e vai, né, meter o pé da terapia. Então, né, que vale para os grupos também. Não adianta a gente só chegar lá com a nossa elaboração, até porque ela é nossa. E aí entra uma outra questão. Às vezes, eu, enquanto profissional, né, enquanto interventora, através do meu diagnóstico, eu cheguei ali a uma questão. Só que é uma possibilidade. Então, eu acho que o conflito central do grupo é esse. Eu não tenho certeza. Por quê? Eu não faço parte desse grupo. Então, só quem vai poder me dizer de fato se o conflito é esse são os membros do grupo. Então, a gente precisa, mais uma vez, né, ter essa humildade de entender que nós não detemos a verdade em nenhum contexto, né? Principalmente não nesse daqui. Então, existem algumas etapas que são vivenciadas pelo grupo, né, durante todo esse ciclo, digamos assim, e que vão se modificando. Então, aqui não é necessariamente, como vou dizer, não é necessariamente uma hierarquia de etapa. Tá? Se você passou pela inclusão, você vai pelo controle para a afeição, não tem essa ordem, né? Elas são cíclicas. Então, o grupo ele pode estar em alguma dessas fases e ele pode depois retornar a alguma outra fase, isso vai se modificando de uma forma cíclica. Quais são, então, essas etapas que todos os grupos passam? Tá? São etapas de inclusão, etapa de controle, etapa de afeição.
Então, um grupo que está na etapa de inclusão, ele pode, em algum momento, passar para a etapa de controle, depois passar para a afeição, talvez depois ele volte à inclusão. É um movimento eterno. Quando nós entramos, né, quando nós chegamos, encontramos lá o grupo da nossa intervenção, ele pode estar em qualquer um desses momentos. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar investigar, né, para entender como é que nós vamos nos aproximar, né, desses grupos. Cada uma delas tem características diferentes, todas são importantes para a dinâmica grupal. O que importa para a gente entender é que todos os grupos vão passar, né, por essas etapas. Vamos fazer o seguinte, acho melhor a gente ficar por aqui, né? Tem aí uns 10 slides ainda, então a gente vai precisar voltar nesse texto em outra aula. Então acho melhor a gente ficar por aqui, porque daqui para frente nós já vamos entrar em um outro ponto, buscando aí o Bion, né, que é um dos autores mais reconhecidos sobre dinâmicas de grupo, que vai entrar então nas questões dos supostos básicos, né, que o Bion traz com relação aos grupos. Para não embolar, então vamos deixar para entrar nesse ponto na próxima aula. Próxima aula que não é de quinta-feira, tá? Próxima aula, eu digo, da semana que vem, dia 26, certo? Porque quinta-feira é a reposição da aula da semana passada, ok? Como eu disse lá no começo, vou repetir aí para quem chegou depois, as orientações são lá no AVA, né? Nossa aula direitinho, 7, 10 e 20. Quem não puder assistir, precisa responder o questionário para receber a presença. Então, o questionário está lá assim, questionário do dia 12/5, entre parênteses, reposição em 21/5. Ok? Não pode assistir, responder o questionário, tem presença na aula, certo? Ah, não quero assistir. Tudo bem também, assiste a gravação que já tem lá, responde o questionário, tem presença nessa aula. Tranquilo? Beleza? Então, tá bom. Então, eu vou fazer a chamada rapidinho. Preciso que vocês respondam ou aí no chat ou que abram o áudio, tá? Para a gente ter isso aqui gravado. Com relação a C2, né, só retomando também para quem chegou depois, a gente tem a reunião de colegiado hoje, então no máximo até o final dessa semana vai estar lá no AVA também as orientações da C2, com a data, tá, e as orientações de como fazer tudo direitinho, beleza? Vamos lá, chamada. Adriana, Amanda, Ana Karina, Ana Carolina, Adriana tá aí, Amanda, Ana Karina, Ana Carolina, Carol tá aí, Karina também, né? Amanda não? Ana Clara, Antônio, Camila, Diego. Ana Clara tá aí, Diego tá aí, Antônio. Antônio saiu da conversa tem um tempo. Camila também não tá? Fernanda, Felipe, Gabriele, Germana. Presente. Germana. Camila tá aí, apareceu. Fernanda, Felipe, Gabriele. Cadê Felipe? Tava aí até agora. Gente, se vocês não responderem, eu preciso dar falta, tá bom? Parece aí. Felipe tá aí. Fernanda não tá. Gabriele também não.
Gustavo, João Paulo, João Pedro, Késia, João Paulo, João Pedro, Gustavo não, Késia também não. Cadê Késia, gente? Tem tempo que ela não aparece, tá tudo bem com ela? Alguém tem notícia? Lara Biasucci, Lara Cirtoli, Leno, Letícia. Tá na cidade dela? É ruim de internet lá, talvez? Lara tá aí, Letícia e Leno. A internet é ruim e o PC dela quebrou. Putz, é o combo, né? Não teve chamada na primeira aula, não, Lara. Essa é a única chamada que eu tô fazendo, tá bom? A Kézia até ela responde os questionários depois, mas tem um tempo que ela não aparece aqui na videoaula. E ela não é de faltar, né? Luana, Luna, Maria Agostinho, Natália, Luana, Luna, Natália, Maria, Luana, Natália, tá. Nicole, Pamela, Poliana, Rafaela Catielli, Rafaela Vidal, Nicole, Pamela, Poliana, Rafaela Vidal, Catielli, tá todo mundo aí. Renata, Renzo, Rosângela, Suelen. Renata. Oi? Quem falou aí? Não ouvi. Rosângela. Rosângela. Rosângela, beleza. Renata, Renzo, Rosângela e Suelen. Thalita, Tainá, Valentina e Vitória. Guilherme. Thalita, Tainá, Vitória. Valentina não. Valentina tá meio sumida também. E Fernanda, na hora, hein? Na hora que eu tava fechando aqui. Tranquilo. Mais alguém que tá por aí e não respondeu? Dá um oi, pede para um colega dar um oi. Eu consigo ver aqui também quem está presente. Gente, tranquilo então? Tudo certo? Alguma dúvida, algum comentário? Não? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, nos vemos excepcionalmente quinta-feira, né, no mesmo horário, das 7 às 10h20. Lembrando que nós vamos então voltar, né, ao texto que estava previsto para a aula do dia 12. Então, se eu não me engano, capítulo 9 e 10 desse mesmo livro que nós discutimos hoje. Beleza? E aí nós já vamos praticamente fechar sobre a unidade 3.1. Terça-feira que vem, nós vamos, então, finalizar esse texto de hoje, né? Ficaram faltando aí alguns slides, e vamos já entrar na discussão da subunidade 3.2, emergências e desastres, tá? Um tema que eu estou super empolgada para discutir, principalmente nesse momento. Acho que vocês vão curtir bastante também, certo? Então, aguardo vocês na quinta e aguardo vocês também na terça que vem. Beleza, gente? Então tá certo. Deixa eu parar de gravar aqui. Parar de gravar.